Olá pessoal, vamos para a aula agora de indicadores utilizados nas empresas. É uma aula teórica, vai ser uma aula bem legal que eu vou passar um pouco da minha experiência com indicadores. A gente vai falar de alguns indicadores só para introduzir o assunto e depois eu aconselho vocês a entrarem na internet e procurar mais sobre indicadores, inclusive indicadores em cada mercado, né? Por exemplo, o mercado de saúde tem os indicadores próprios, o mercado imobiliário tem outros indicadores, o mercado de vendas pela internet tem outros indicadores. Então, cada mercado ele vai personalizando os indicadores gerais para a sua realidade, né? Então, o que é um indicador? O indicador é um parâmetro que vai medir a situação atual, né, de alguma coisa dentro da empresa. É uma medida criada para ter conhecimento de um fato ou informação. Isso é uma frase que eu criei porque você tem processos na sua empresa. Então, acontece um fato ou um conjunto de fatos pode gerar uma informação. Então, você precisa de um indicador para você poder acompanhar essa informação. Um exemplo mais fácil de entender é a quantidade de vendas de um produto. Então você tem lá o mouse de determinado fornecedor que você vende em uma loja, então você quer acompanhar se esse mouse ele teve uma boa venda durante a semana, durante o dia, durante o mês ou até dentro de um ano, se o seu relacionamento com o fornecedor for maior, né? Ou você pode descobrir que esse mouse não foi muito aceito pelo público e você rapidamente não compra o mesmo mouse no outro mês, né? Você já vai tentar mudar a cor ou o fornecedor. Então esse é um indicador, né? Ele permite quantificar um processo. Aí muita gente lembra do BSC, que é Balanced Scorecard. O que é o BSC? O BSC não é um indicador, é uma ferramenta, né, de planejamento estratégico. Nessa ferramenta você define metas, né, e estratégias para poder medir o desempenho empresarial. Aí você utiliza indicadores, né, para você verificar se aquelas metas estão sendo atingidas ou quanto daquela meta está sendo atingido, certo? Então aqui você tem um desenho do BSC, né? Que ele tem 4 frentes: financeiro, processos internos, a parte da visão do cliente e a parte do crescimento, que é para onde a empresa vai em direção à visão dela, né? O que ela quer ser no futuro. Então aqui eu aumentei, né? Fiz os slides para você ver melhor. Se você não tiver ideia nenhuma de que indicador medir na sua empresa ou na empresa que você está prestando serviço, você já pode começar por essa visão aí que o BSC nos dá. É uma visão bem batida, assim, bem testada no mercado e dá muito certo para muitas empresas. Quais são as características básicas de um indicador? Primeiro, ele tem que ser representativo, ele tem que realmente representar alguma coisa que existe na empresa, né? Ele tem que, não pode ser assim, eu tenho um indicador aqui que chama ML-6. Quer dizer, pô, que nome é esse? Não me representa nada assim na minha empresa. Agora eu tenho um indicador na minha imobiliária que chama performance do corretor. Opa, aí legal, aí já tem a ver, já representa o meu mundo, né? Ele tem que ser fácil de entender. Então você vai fazer um indicador que ele vai te dar ali uma resposta 53 graus Celsius dividido por 30 quilômetros. Quer dizer, o que é isso, né? Ninguém está entendendo isso. Você tem que chegar no número e numa medida e o nome, né, juntando com o nome do indicador, que a pessoa olhe e entenda rapidamente para poder tomar aquela decisão, para poder acompanhar, monitorar aquele processo. Por isso que ele tem que ser disponível a tempo. Então não adianta criar um indicador que é para verificar se a campanha do dia na Globo está dando certo, se você vai ter ele só no final de semana. Pô, já passou a campanha de segunda a sexta. Você já perdeu o dinheiro, né? Se ele não estiver dando certo. Então, se for uma campanha que é para medir, ou para você saber se o horário da publicidade na Globo ela está correto, né? Então você precisa saber todo dia. Chegou no final do dia, você já tem que saber, ó, alguém ligou para cá, alguém falou, ó, eu vi na Globo,
né? Porque no outro dia você muda o horário dessa publicidade. Ele tem que ser compatível também com a sua empresa. Quando eu falo compatibilidade, é até inclusive para você calcular esse indicador, para você ter as origens dos dados, né, desse indicador. Por exemplo, você cria um indicador que você está pendurando no número que vem lá do fornecedor. Não é tão compatível, porque você já está saindo de casa para poder buscar o número que compõe a sua fórmula, o seu cálculo do indicador. Ou você tem um indicador que pega uma Big Data aí do Twitter e você não tem uma ferramenta de Big Data. Pronto, já não é mais compatível com a sua realidade. Então tem que ser compatível tecnologicamente, tem que ser compatível também com o seu mercado. Mais característica, né? Aí é legal porque eu adoro falar sobre isso: eficácia, eficiência e qualidade, né? O que é eficácia? Eu vou ler ali e depois vou dar minha opinião, né? Aqui está falando, significa realizar as coisas certas. Eu concordo com isso, pontualmente e com os requisitos de qualidade especificados. Isso é eficácia. A eficácia está na saída do processo. Ou seja, é o que você obteve com o que você esperava. Então a pessoa pode falar assim, pô, eu tenho que criar um livro daqui a um mês. Se eu chegar daqui a um mês e entregar um livro, eu fui eficaz. Deu certo. Será que eu fui eficiente? Então o que é eficiência? A eficiência é medida no processo, refere-se ao consumo de recursos. O que são os recursos? O tempo é recurso, as pessoas envolvidas são recurso, né? Se você tiver que comprar algum insumo, é um recurso. Então, se você conseguiu chegar a criar um livro, né? Você teve eficácia e você utilizou aqueles recursos que estavam previstos ou menos que aquilo, você foi mais eficiente do que alguém que demorou tipo 3 meses e usou 50 pessoas e 30 máquinas. Ele pode até ter sido eficaz, mas não foi eficiente, né? Então, quantos recursos consumidos em relação ao que propusemos a consumir? Isso é eficiência. E qualidade? Qualidade está falando aí, fizemos as coisas que nós propusemos tão bem quanto deveríamos. Então a qualidade não está na sua mão, a qualidade está na mão do cliente que vai receber o final daquele processo. Então só depois ele vai te dar o feedback e vai falar, ó, isso aqui está dentro da minha expectativa ou isso aqui está acima da minha expectativa. Porque se você entregou no dia certo, na hora certa, o produto correto que foi pedido, utilizando os recursos que você tinha já proposto, planejado, mas o cliente não ficou satisfeito, né? Pode ser interno ou cliente externo, não houve, né, uma qualidade. Ou a qualidade houve e foi baixa. Então, qualidade é diferente de eficácia, que é diferente de eficiência. Você pode ser eficiente, eficaz e não ter qualidade. Ou você pode ser eficaz e não ser eficiente. Ou você pode ser eficiente e não ser eficaz, né? Você pode transitar aqui entre essas 3 características. Aí, quando você junta vários indicadores, e esses indicadores são indicadores importantes, né? A gente chama de KPI, e você cria um dashboard. Então, o que é o dashboard aí, conceitualmente? É um painel de controle consolidado, que reúne de forma visual os indicadores de desempenho, né? Que a gente chama de indicadores-chave. Por quê? Porque se você tem um indicador operacional, você não precisa reunir ele num dashboard. Você pode criar até um dashboard operacional, mas o dashboard geralmente é usado pela parte tática e a parte de estratégia da empresa. Porque você vai mensurar a performance do negócio, conseguindo enxergar indicadores que são de setores diferentes numa tela só. Aí eu te digo ali, né? Você pode ver em tempo real, que hoje em dia está todo mundo querendo isso. Ou você pode ver normalmente no BI tradicional, que é o D-1. Você fecha o dia e no outro dia você consegue enxergar os indicadores ali no seu painel, no seu dashboard, para poder tomar decisões. Então vamos dar aqui alguns exemplos
de indicadores. Por exemplo, relativo a pessoas. Então você pode medir hora extra, né? Você tem ali vários times, então aí você vai saber que esse time faz mais hora extra que esse, pode ser que ele está com mais trabalho, ou você vai saber que essa pessoa faz mais hora extra que a outra, entendeu? Então a hora extra para algumas empresas é muito importante, porque você fecha um projeto, esse projeto ele até pode estar previsto algumas horas extras, ele pode ter aquela famosa gordura, né, que a gente chama, só que você tem que medir essa hora extra para poder não extrapolar o custo do projeto. Tem um também indicador que tem um nome difícil, chama absenteísmo, né? Que na verdade poderia ser a ausência do funcionário. Então você tem um time de 40 pessoas, aí você verifica que no final do mês e você teve aí 50 ou 60 horas de absenteísmo. Significa o quê? Que as pessoas não estavam trabalhando ali no horário de trabalho. Então você tem que distribuir isso para os coordenadores, para os gerentes, para poder descobrir por quê, né? Por que está acontecendo isso? Para a empresa grande tem um indicador que são ações trabalhistas. Então você tem aí 3, 4 plantas da sua indústria e essas plantas têm os diretores e você percebe que se você mede isso, ações trabalhistas, você pode até ter uma meta, eu quero ter uma ação ou duas, eu não quero ter nenhuma. E você pode perceber, só esse setor aqui na empresa lá em Jundiaí tem ação trabalhista, nenhum outro setor tem, então o que está havendo lá? Vamos resolver lá, o problema de lá, né? Ou se você dependendo do seu ramo de trabalho, se for construção civil, você pode estar acostumado ali com 6 obras e cada obra tem duas, 3 ações trabalhistas. Aí você percebe que tem um pico de 9, então você vai ver, pode ser um coordenador, um engenheiro que não está tratando corretamente o funcionário, ou eles estão com alguma deficiência lá que está virando uma insatisfação do seu funcionário. Isso cria ação trabalhista. E o último é frequência ao serviço médico, né, que é chamado. É um tipo de absenteísmo só que por licença médica ou consulta. Então você tem aí 60 horas de absenteísmo e dentro dessas 60 horas você descobre que 40 horas são por consulta médica. Aí você vai aprofundar, você descobre que as pessoas estão tendo problemas respiratórios porque estão trabalhando em um ambiente que propicia isso. Aí você consegue melhorar aí o ambiente de trabalho, se for isso, né? E melhora esse indicador. Indicadores comerciais, né? Vamos falar aqui de 4 também. Vendas, que é o normal, tipo quanto que eu vendi. Aí entra as dimensões, né? Você que estudou modelagem dimensional, você vai saber que eu posso ter venda por vendedor, ou venda por loja, venda por produto, venda por dia. Quer dizer, você consegue explodir essa venda em várias dimensões. Você consegue girar o cubo, né? Reclamações é muito importante. Então, se você medir a reclamação e tiver ali na sua tabela qual produto foi reclamado, qual foi o canal de vendas, porque às vezes, hoje em dia não tem só loja, tem loja virtual. Então pode ser que a reclamação está vindo da loja virtual, ou pode ser que a reclamação está vindo de um representante, né? Pode ser que ali fornecedor, pode ser que você venda um produto, só que você tem 3 fornecedores. E você percebe que todo mundo reclama desse produto, mas só quando vem do fornecedor X. Então esse fornecedor X que está com algum problema lá de embalagem, de alguma coisa. E se você for lá na reclamação, no analítico, você pode ter top 10 reclamações. Tipo, o cara liga no seu saque e fala, a minha embalagem estava violada. Aí tipo, de 1000 reclamações, 900 falam disso. Quer dizer, ela é a primeira, é top 10. A segunda é produto faltando cabo. Então você vai olhando essa reclamação e vai resolvendo, né? Conversão, o que é conversão? Depende do negócio. Por exemplo, eu faço um contato telefônico. Então eu tenho uma equipe de telemarketing, tenho 10 pessoas ligando para 100 pessoas cada uma, então eu tenho 1000 ligações por dia. Quantas vendas esse meu time consegue fechar? Consegue fechar 100. Então eu tenho uma conversão de 10%. Significa o quê? Que eu posso testar colocar mais 10 pessoas, que eu ligaria para 2000 pessoas e deveria vender 200 produtos. Então isso é uma conversão que pode fazer você dimensionar o seu time.
O que é ticket médio? Né? Para terminar aqui, alguns exemplos de indicadores comerciais. Ticket médio é o valor médio que é gasto em sua empresa, né, pelos seus clientes. Então, por exemplo, qual é o ticket médio da internet hoje em dia? A gente sabe que está em torno de R$ 360. Significa que tem uma pessoa que compra um produto de 100, outra compra um produto de 600, outra compra um produto de 350. Então, se você pegar todo mundo que compra e todo o gasto feito, dividir, vai dar o ticket médio da loja ou da internet inteira, ou da sua loja física, ou da sua consultoria. Todo mundo tem o ticket médio, né? E toda empresa, né, todo negócio deve lutar para melhorar esse ticket médio, para aumentar isso, para cada pessoa gastar mais no seu negócio. Indicadores financeiros são indicadores também muito importantes que somente quem mexe com a parte financeira conhece, mas é legal todo mundo conhecer. Tem um que chama lucratividade sobre vendas. O que ele demonstra? Ele demonstra o poder de ganho da empresa, comparando o lucro líquido com relação ao resultado total, né, que pode ser o total de vendas, assim, ou seja, qual é o ganho que a empresa consegue gerar sobre o trabalho que ela desenvolve. Então, se você tem uma consultoria, que é um trabalho, é um serviço, e você vende um projeto de 1.000, né, você gastou 800, então a lucratividade daquele projeto é R$ 200. É simples. Então, lucratividade sobre vendas, e não é só isso, né? É tudo que está envolvendo ali a sua ação de venda. Você pode ter vendido o projeto por R$ 1.000, mas quanto você gastou para poder também vender aquele projeto? Então, ele não custou só 800 para você, ele pode ter custado 850, porque você fez uma panfletagem, ou você deu um brinde. Você tem que juntar isso para poder ver quanto realmente é a lucratividade sobre as vendas. A rentabilidade é um indicador que demonstra o poder de ganho, né, ou retorno do seu capital investido. Então é meio diferente. Você investiu ali na empresa R$ 10.000. Qual a rentabilidade que ela te dá? Né? Ela me dá 2.000 por mês. Então se eu coloquei 10.000 e ela me dá 2, ou seja, a rentabilidade da minha empresa é 20%. É como se fosse um investimento. Qual a rentabilidade? Eu deixei parado ali, né? Eu investi, está rodando, está parado, está no ativo, está no passivo, R$ 10.000. E ela me retorna 2.000, então é 20%. Isso chama rentabilidade. Margem de contribuição, aqui é maior o texto para a gente entender, né? Tem até um exemplo. É a diferença entre o lucro bruto menos as despesas variáveis. O montante da margem de contribuição tem que ser superior a despesas fixas e financeiras para poder existir o lucro. Então, para facilitar, a gente pode dizer que é a diferença entre o preço de venda de um produto com os seus gastos variáveis. Que é o quê? Que é o custo da mercadoria e as despesas variáveis. Então, qual é o exemplo? Eu vendo o produto por R$ 30 a unidade. E ele foi adquirido por 18. Então, muita gente poderia falar, estou ganhando 12. Só que tem despesa variável. Eu posso pagar comissão para o vendedor, eu tenho imposto. Então, calculando a despesa variável, dá 10%, ou seja, 3. Quer dizer, eu vou ter aí o quê? 18 mais 3. Então, como é que eu calculo a margem? A margem é 30 menos 18 menos 3. Quer dizer, a margem de contribuição desse produto é R$ 9. Porque realmente é o que ele contribui, né, para poder gerar esse lucro. Ponto de equilíbrio, botei até um gráfico agora, né? O ponto de equilíbrio é o montante de vendas, né, ou serviços mínimos necessários para cobrir o custo e a despesa, para não ter prejuízo, mas também você não vai ter lucro. Por isso que é um ponto, né? Não gera lucro nem prejuízo. Então, olhando o gráfico é fácil de entender, né? Você tem aqui 3 linhas. Uma linha é o custo fixo, aluguel, o salário, é o custo fixo. Então, sempre vai ser ali na minha empresa R$ 15.000. Custo variável. Luz, por exemplo. A luz varia de 90, 80, 100, ou outro custo variável aí. Então, ele pode até ir crescendo de acordo com a minha produção.
ele cresce. E a receita? A receita é de acordo com a minha venda. Então vai entrando dinheiro, vai formando receita. Quando entrar nesse equilíbrio, você vai ver que tudo que você ganha equivale a tudo que está sendo o seu custo total. Então aí dá, por exemplo, estou vendendo R$8.000 e eu estou gastando 8.000 para sobreviver. Atingir meu ponto de equilíbrio, não preciso tirar dinheiro para cobrir, né? Nessa parte de baixo do gráfico eu estou tirando dinheiro, porque o meu custo está maior do que a minha receita. A partir daí é lucro. Então, você passando o ponto de equilíbrio, você está no lucro. E esse indicador é muito importante, porque as pessoas não conseguem enxergar se elas estão no lucro ou não, porque é muita variável junto. Você tem que fazer um sistema de BI, um programa, um painel do ClickView, que vai mostrar, ó, onde eu estou aqui. Simples, qual é meu custo fixo, mais custo variável, menos receita. Estou tendo lucro? Zero. Quanto por cento eu estou chegando no meu ponto de equilíbrio? Quanto por cento eu já passei do meu ponto de equilíbrio? Quanto que eu posso deixar de vender até chegar no meu ponto de equilíbrio? Eu tenho que ter um indicador assim. Vai que está falando assim, ó, mais 10% de perda de receita, você chega no seu ponto de equilíbrio. Quer dizer, se eu tiver 11%, ferrou, você já está no prejuízo. Então é muito importante esse indicador. Agora, indicadores para a internet. Se você tem um negócio na internet, eu vou falar de 3 aqui que são facilmente confundíveis. Primeiro é visitas, né, que o inglês, o americano chama de sections. Os visitantes é chamado de users. E páginas vistas chamado de page views. Então, quando você chega numa página, você fez uma visita. Se você sai dessa página e de manhã e volta à tarde, você fez outra visita. Isso é visita ou sessão, sessions. Agora, durante o dia, você entrou no site a primeira vez, você já é um visitante. Se você retornar, não vai contar de novo. Você não é um novo visitante. Você é um visitante. Você pode ser um visitante que retornou ou um visitante que está indo a primeira vez. Isso é visitante. Agora, página vistas, esse visitante que entrou, fez uma visita, ele vai navegar dentro do site. Então ele vai ler, ele vai ter acesso ao conteúdo de 5 páginas. Então aqui no exemplo eu coloquei que eu posso ter num dia 100 visitas, só que 60 visitantes. Significa que 40 dessas visitas foram os mesmos 60 visitantes que fizeram. Só que esses 60 visitantes, eles podem ter entrado aí em várias páginas, então deu 300 páginas, né, vistas, por esses mesmos 60 visitantes. Aqui embaixo tem um gráfico, né, que o pessoal usa muito para isso. Você está vendo aqui users, né, que é a barra. Tem uma linha mais clara que é o session e tem uma linha maior ali, mais escura, que fica superior, que é o page views. Né? Quanto mais essa linha estiver para cima, azul, quer dizer que as pessoas estão se interessando mais pelo seu site. Por quê? Porque são menos pessoas, só que olhando 10, 20 páginas cada um. Então é interessante. Daria 100 pessoas e 1.200 page views. Agora vamos fazer um exercício aqui rapidamente, que é calcular a cobertura da meta. Vamos saber quanto da meta já foi atingido. É um exercício que já está pronto aqui, só para você entender o que é cobertura da meta. Então, se eu tenho a meta de vender 120 produtos específicos, e hoje eu vendi 15, qual a minha cobertura da meta hoje? Então, você faz uma regra de 3. 100% da meta é igual a 120. X, que eu quero descobrir, é igual a 15. Né? Donde você cruza os dados e faz 15 vezes 100 dividido por 120, você descobre que você tem uma cobertura daquela meta de 12,5. Então, acompanhando isso, você pode chegar a saber assim, fechei o mês com 99% de cobertura de meta. Ou seja, quase cobri a meta. 95% de cobertura de meta. Ou fechei o mês com 105, quer dizer, eu fiz 5% a mais do que era preciso. Isso é um indicador de cobertura da meta. Então, eu espero que todo mundo tenha gostado, né? Mande dúvidas por e-mail com indicadores, se tiver alguma ideia de indicador novo, ou se quiser divulgar aí para o pessoal do grupo indicadores novos lá no Facebook, né, que é o grupo Entusiastas do ClickView no Brasil, né? E se quiser divulgar que
a pessoa e seu amigo pode receber as aulas gratuitas, é só pedir para ela entrar no site robertooliveira.com.br e colocar o e-mail dele ali na caixinha e fazer a inscrição. Né? Para manter contato comigo, tem aí Facebook, Google+, LinkedIn e Twitter. Até a próxima, pessoal, e boa sorte para todo mundo.